Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Essas temperaturas fazem parte de um processo que a matéria possui. Já vimos o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e ela possui assim propriedades específicas. Uma dessas propriedades diz respeito a um ponto X, um ponto específico, aonde a substância pode mudar o seu estado físico. Tá? E aí, para começar a nossa aula, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Um gelo, se ele for retirado do congelador, ele automaticamente, instantaneamente, ele já viraria água? Ele já passaria do estado de sólido para o líquido? Com certeza vocês vão responder não. Então eu trouxe esse experimento simples aqui para nós, tá? Nós precisaremos de um becker, um termômetro e o gelo. Se eu pegar o termômetro agora, eu observo aqui que nós estamos aproximadamente 29 graus. Talvez para vocês vai ser um pouquinho difícil de enxergar, mas está aqui apontando 29 graus. O gelo, automaticamente, quando eu coloco esse termômetro aqui, a temperatura vai abaixando gradativamente, até chegar no zero. Eu vou retirar esses gelos, esses cubinhos de gelo daqui. Vamos colocá-los no becker. Obviamente podemos perceber que ele não virou água. Na verdade, água ele já é, né? Ele não mudou de estado físico instantaneamente. O termômetrozinho aqui vai nos ajudar. O que será necessário para que esse gelo passe do estado físico sólido para o líquido? A temperatura. Prontamente dizendo, a temperatura terá que subir. Temperatura subindo, o gelo vai, com certeza, derreter. Na nossa aula, propriamente dizendo, o que são essas temperaturas, né? Esses pontos, né? Porque elas também podem ser chamadas de ponto. A temperatura de fusão também pode ser chamada de ponto de fusão. E aí ela usa uma sigla chamada PF, ponto de fusão. A temperatura de ebulição também recebe outro nome, ponto de ebulição, que também recebe uma sigla, PE. Traduzindo para vocês, esse ponto, essa temperatura, quer dizer o seguinte: é uma temperatura X ideal, fundamental, para onde a substância passa de um determinado estado físico para o outro, tá? O termo ebulir, nós podemos assemelhá-lo a ferver. Toda vez que uma água está fervendo, por exemplo, ela está em ebulição. A mesma pergunta que eu fiz do gelo, eu posso fazer para uma água que foi colocada no fogo. Se eu colocar um litro de água no fogo lá, para fazer o café, por exemplo, assim que eu acender a chama, ele já vai ferver automaticamente? Resposta óbvia, não. Vai passar um tempo, ele vai adquirir calor, a temperatura vai aumentar, e aí, quando essa temperatura chegar numa ideal, numa crucial, aí ela começa a ferver. A mesma coisa poderia ser o processo contrário aqui, da nossa experiência. Se eu pegar essa água líquida, se eu pego uma água líquida lá da torneira, coloco na minha bandejinha e a coloco automaticamente no congelador, ela vai virar gelo instantaneamente? Não. Por quê? Vai precisar de um ponto específico. Esse ponto específico é essa temperatura que estamos tratando aqui. Então vai precisar de uma temperatura ideal, específica, aonde que essa substância mude de estado físico. No caso da água, nós temos as temperaturas, né, os pontos específicos. A água líquida, por exemplo, ela vira água sólida, o gelo, né, ele se transforma
quando essa água atinge a temperatura de 0 grau. Então a temperatura fica tão baixa, e aí o estado físico vai mudando. Se a minha água está líquida e eu coloco ela para ferver, a temperatura ideal, onde ela vai começar a entrar em ebulição, onde ela vai começar a ferver, é exatamente 100 graus. Tudo bem? Não é tão difícil isso, né? Para que isso é importante? Por que essa propriedade da matéria é importante? Porque através dessa propriedade eu consigo diferenciar os materiais que eu tenho. Por exemplo, vamos supor que eu tenha num becker água e no outro becker álcool. Automaticamente, visivelmente falando, se não tiver nenhuma identificação, ou se eu não perceber o cheiro, ou se eu não provar o que não é indicado, eu não vou saber o que é o que. Não vou saber qual é água, qual é álcool. Se eu utilizar, por exemplo, ponto de ebulição, se eu colocar os dois num beckerzinho e colocar num fogo para ferver, por exemplo, eu vou perceber que a água demora muito mais tempo para ferver do que o álcool. O ponto de ebulição do álcool aproximadamente é de 78 graus. Então, quando aquela temperatura, quando aquele fogo chegar a essa temperatura, ele começa a ferver. A água não. Então, automaticamente, aí eu começo a distinguir um material do outro. Então, essa propriedade ela é muito importante. Tá? Na nossa prática, assim, como que eu consigo determinar se essa propriedade... Como eu consigo enxergar essa propriedade num exercício? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, galera, então vamos lá para uma parte mais prática aqui. Como prever o estado físico a determinada temperatura? É importante que vocês saibam que os valores das temperaturas de ebulição e de fusão, elas variam conforme a altitude. Por causa disso, a gente consegue entender porque a temperatura de ebulição da água lá no nível do mar ocorre a 100 graus Celsius. Ou seja, se você estiver na praia e a sua mãe resolveu lá, vocês estão lá na Baixada Santista e a sua mãe resolveu ferver a água para fazer um café, essa água quando chegar a 100 graus, ela entra em ebulição. Se você estiver aqui em São Paulo, onde a altitude é um pouquinho maior, isso já não vai acontecer. Aqui em São Paulo, a temperatura para essa mesma água começar a ferver, entrar em ebulição, já vai ser de 98 graus Celsius. Isso é graças à pressão atmosférica, tá? Quanto maior a pressão sobre determinado lugar, maior a temperatura em que ela entra em ebulição. Tudo bem? Então vamos lá no caso mais prático aqui. Primeira coisa que eu faço, eu vou traçar uma linha reta, uma linha horizontal. E nesse eixo, eu vou determinar a temperatura, que no nosso caso é em graus Celsius. Opa, olha quem aparece aí. Bom, eu divido isso em duas partes, onde uma vai ser a temperatura de fusão, ou ponto de fusão, que é aquela temperatura onde a substância passa do sólido para o líquido, e também determina a temperatura de ebulição, que é quando a substância começa agora a ferver, ou seja, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Bem? Coloco ali nos espaços os estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso, e pronto. Vamos comigo agora numa parte prática. Vamos supor que eu peça para que vocês determinem a temperatura da água a 20 graus. Quer dizer, eu já disse que a temperatura é 20 graus, eu quero que vocês determinem em que estado físico a água estará a essa temperatura. Primeira coisa que tenho que saber é a temperatura de fusão e a de ebulição da água. Já sabemos que a de fusão é 0 grau e a de ebulição é 100 graus. Com certeza você já sabe que a 20 graus Celsius a água estará no estado líquido. Óbvio. Por quê? Porque você já está acostumado com ela. A água é algo de fácil acesso para nós. É visível, a gente já está acostumado. Mas, como que eu determino então? Se eu quero saber a 20 graus, eu coloco nesse esquema. O 20 ele vai estar entre o 0 e os 100 graus. Então, automaticamente, a minha água estará no estado líquido. Mas e se eu pedir, por exemplo, para vocês calcularem, para vocês me indicarem, na verdade, em que estado físico se encontra o álcool a 90 graus? Talvez muitos de vocês falem que ele esteja no estado líquido, porque o 90 estará entre o 0 e o 100. Porém, aí é o X da questão.
as substâncias não possuem o mesmo ponto de fusão e nem o mesmo ponto de ebulição. Então, eu preciso saber qual é o ponto de fusão e qual é o ponto de ebulição. Mas, professor, então, qual que é o ponto de fusão e de ebulição do álcool? Aí está. Tem essa tabelinha que mostra algumas substâncias e, especificamente do álcool, eu tenho aí menos 114 graus negativos é o ponto de fusão e 78 graus é o ponto de ebulição. Automaticamente, o meu álcool a 90 graus Celsius, ele não vai ser líquido, porque o 90 está depois do 78. E tudo que está depois do 78, em referência ao álcool, é gasoso. Tudo bem? E é isso que eu queria que vocês aprendessem na aula de hoje. Bom, galera, aqui está o nosso gelo do início da nossa experiência, quase totalmente derretido. Se eu coloco o termômetro agora, ele me determina uma temperatura de mais ou menos 5 graus, já aumentou um pouquinho. Mostrando para vocês que é a temperatura que influencia nessa mudança de estado físico. Tudo bem? Galera, encontro vocês na próxima aula. Até mais.